beleza? A nós aí de novo, ó. Terceiro dia já, tá? O pessoal tá gostando, que ótimo, né? Mas a ideia é essa, porque como eu já tinha dito antes, né, o rock and roll é coisa pra minoria. E a minoria sabe o que quer, né? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa para fazer agora sobre a história do folk. Eu fui num site, cara, no AllMusic, tá? E eu vou pegar baseado no que estava escrito lá. Esse site americano, eu fiz uma tradução dele, tá? Então vamos lá. O folk contemporâneo refere-se a cantores e compositores folk pós-Bob Dylan, nos anos 70 e além. Ainda de acordo com a definição do site, antes de Bob Dylan, a maioria dos cantores folk interpretava músicas tradicionais, clássicas ou escrevia canções típicas de base ampla. Depois de Dylan, os cantores de folk mudaram sua abordagem. Não é só a música, não só sua música se abriu, aceitando certas técnicas de produção de pop e rock e instrumentação. Mas suas canções se tornaram cada vez mais introspectivas, concentrando-se no pessoal em vez do social. Nas décadas seguintes, os cantores de folk contemporâneos às vezes atravessavam o pop, sabe? Mas seu som permanecia enraizado nas tradições do folk e costumava frequentar seus próprios círculos, lançando álbuns em selos independentes e tocando em clubes de música folk e casas de café. As definições de folk contemporâneo são geralmente vagas e variáveis. Aqui, entende-se que toda música que é chamada de folk é a que não é música tradicional. Um conjunto de gêneros que começou com a música tradicional e em seguida evoluiu para o folk revival, de meados do século XX. De acordo com Hugh Blumenfeld, sobre a cena folk norte-americana, dois pontinhos. No geral, o folk contemporâneo é norte-americano, incorporando um estilo acústico e ou baseando na música tradicional do Reino Unido e Estados Unidos. Musicalmente, a folk music é principalmente europeia, ocidental e em suas origens, linguística e predominante baseada na língua inglesa. Tá? Outros modos musicais e línguas, como com ou sem razão, tendem a ficar separados e agrupados sobre o old music, mesmo que sejam consideradas tradicionais dentro das suas respectivas culturas. As poucas exceções a esse modelo derivam-se principalmente das condições político-históricas prevalecentes no mundo anglo-americano e da demografia dos fãs do folk. Música celta, blues, música da América Central e do Sul, música nativa americana e a Klezmer. Este é o uso comum do termo música folk contemporânea, mas não é o único caso da evolução de novas formas tradicionais. A exemplo, a música country contemporânea evoluiu de tradição rural americana, porém de forma diferente. A música bluegrass é um desenvolvimento profissional da música americana antiga misturada com o blues e o jazz. É um pouco confuso, eu entendo que foi confuso para mim também, foi muito confuso, mas o que nota-se aqui é o seguinte, é que a música que deu origem a tudo, né, tudo ao rock, ela teve duas divisões, né, antes e depois de Bob Dylan, tá? E essa coisa da música folk fora dos Estados Unidos, ela tem dois nomes, né? Que o primeiro é a folk music, que ela fica baseada na Europa, mas tem a língua inglesa, e depois a world music, que aí agloba todo o mundo, né? Então, para se ter uma noção, o que o folk derivou, né? E de onde o rock derivou. Beleza? E aí, né?
A gente falou um pouquinho do folk agora, né? Como eu falei, amanhã a gente vai falar um pouco do blue, vai falar do blue, né? Eu falei menos do folk porque o folk tradicional ele é muito complicado, então eu preferi falar do folk pós Bob Dylan, tá, gente? Mas o blue, eu quero contar a história, talvez, né, da África. Mas então vamos lá. Hoje tem aniversariante, né? Aniversário de vida, de morte, né? Tem lançamento de álbum. Mas também tem um fato curioso, cara. Na data de hoje, em 1960, Jimi Hendrix subia no palco pela primeira vez na vida. A primeira apresentação ao vivo de Jimi Hendrix foi na data de hoje, no ano de 1960. Tá? Então agora vamos aos aniversariantes, né? Em 22 de 50 nascia, né? Walter Beck, do Steel Dan. Tá? Em 51, o Randy California, do Spirit. Tá? Em 54, John Brent, do Tic Tac. Em 63, Ian Brown, do Stones Roses. Tá? E para muitos que vai ser agora, porque essa geração curtiu muito isso aqui agora, hoje também é aniversário do cara dessa geração nova, né, gente? Hoje é aniversário também de Kurt Cobain, do Nirvana, tá? Nasceu também o Paul Mativodar, do Scorpions. Tristemente, vamos falar um pouquinho das mortes. Tristemente não, faz parte da vida, né? Mas a gente vai falar das mortes agora. Em 20 de 2 de 2004, morre aos 39 anos de idade Daniel Conca, ex-vocalista do Jim Panger. Tá? E agora um fato curioso, é uma morte, mas é um fato curioso também, tá? Em 20 de 2 de 2017, a banda Avenged Sevenfold fez uma apresentação e no final da apresentação eles foram embora e receberam a notícia, cara. Um Rude, tá? Caiu durante a desmontagem do palco e só que ele caiu em cima de outro Rude, cara. Tá? E o que caiu morreu e o outro ficou gravemente ferido, tá? Essas são as duas mortes na data de hoje em relação ao rock and roll, tá? Agora vamos falar um pouquinho de lançamento de álbum, né? Ei, que legal, né? George Harrison lançava nos Estados Unidos o álbum George Harrison, tá? Em 79, tá? Em 92, Stratovarius lançava o álbum Twilight Time, tá? Em 96, o Sepultura lançava o álbum Roots. Em 96, o In Flames lançava o álbum de Jester Race. Em 2009, o Hammerfall lança o álbum No Sacrifice, No Victory, ou Sem Sacrifício, Sem Vitória. Em 2015, o Scorpions lança o álbum Return to Forever. Lançava, né? O álbum Return to Forever, né? Essas são as datas comemorativas de hoje e vamos ficando por aqui. E agora, aqui eu fiquei conhecendo uma turma um mês passado. Uns caras muito bons, cara. Uns caras muito bons mesmo. Uma turma, a turma do vinil aqui, sabe? Eles têm um grupo do WhatsApp. E eu entrei para esse grupo. E como muita gente sabe, eu não tenho celular, né? Então eu tive que filar o celular da minha gata, né? E fato curioso é que as pessoas, eu comecei a falar de rock and roll nesse grupo, tanto é que foi graças a eles que eu estou aqui falando para vocês, porque eles acharam que eu tinha algum conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento para eles, eu devo ter conhecimento para muita gente, né? Então o fato curioso é que com o primeiro encontro da gente eu apareci, né? E aí ficava aquela dúvida, né? Quem estava lá no negócio, se era uma mulher, porque o nome que apresentava lá era Maria Marra, né? Minha gata. E aí, sabe, um desses integrantes desse grupo de rock and roll é o Rinaldo. E ele me pediu o seguinte, cara, pô, conta a história do LED, fala alguma coisa do LED lá pra gente. E eu falei, pô, Rinaldo, o LED é foda, cara, porque é muita coisa, é muita coisa. Então, o que a gente decidiu? Eu vou contar a história do LED, mas eu devo dividir ela em 3 ou 4 partes, porque é muito grande.
E eu vou começar com The Yardbirds, tá? Vamos então? Pra você, Reinaldo. O Yardbirds foi uma banda, uma das mais importantes, sabe, de blues rocks da Inglaterra nos anos 60. Além de ter uma puta qualidade, cara, ficou famosa por ter 3 dos melhores guitarristas de todos os tempos, cara. 3 dos melhores guitarristas passaram por lá. Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Olha pra você ver uma banda que passou 3 guitarristas desse, né? O grupo surgiu em Londres em 63, mas só se tornou conhecido quando Clapton entrou pra banda, sabe? Depois da entrada por Clapton, a banda, puf. Nessa época, segundo o próprio Eric Clapton, eram 5 integrantes que compunham o grupo. O Keith Health, né, nos vocais, o Chris Deja na guitarra base, Paul Schmidt no baixo, Jim McCoy na batera e o Eric Clapton na guitarra, né? E eles montaram uma banda para fazer cover, cara. Eles faziam cover do blues de Chicago, mas também investiam um pouco no estilo. Tanto é que o The Yardbirds chegou nas paradas inglesas com a canção For You Love em 64, tá? Eles queriam investir no estilo mais pop, sabe? E isso desagradou o Eric Clapton, tá? Que na época ele era purista blue, cara. O cara queria tocar blue, só blue, mais nada. Sabe? Bem depois também continua, né? Então, ele deixou a banda. E em seu lugar entrou o Jeff Beck, né? Que levou o grupo para uma guinada assim mais... Como é que eu vou falar? Psicodélica, sabe? Aquele lado mais psicodélico ali. Então tá. E em 66, tá? Isso uma guinada, isso em 66, tá? Aí Jimmy Page foi convidado para entrar no grupo. Pouco depois, Beck saiu e Page assumiu a liderança do grupo. A síntese blues rock de 65 a 66 chamou a atenção da crítica, mas não conseguiram um grande sucesso comercial não, cara, não. As divergências sobre os rumores da banda, sobre os rumos da banda, ocasionaram seu fim, tá? No primeiro semestre de 68, o Yardbirds encontrava-se em uma turnê americana e Jimmy Page simplesmente não tinha mais paciência para aguentar os excessos do vocalista do Keith Health. O cara era um aspirador de pó, bicho, sabe? O cara só ia cantar doidão, sabe? Ele cobrava profissionalismo e era ignorado. Então decidiu permanecer com a banda e recebeu os direitos sobre o seu nome, o Yardbirds. E eles tocaram pela última vez com o Keith Health e o Jim Curtis, aí foi carreira solo, cara. Não aguentar. Esses caras saíram fora, porque os caras não eram compromissados, né? Já o Page queria compromisso demais lá, quando os caras saltaram fora, né? E apenas Cage e Chris Deja ficaram membros finais até a banda. Aí, o guitarrista Jim Page e o baixista Chris Deja formaram em julho de 68 uma nova banda, o The New Yardbirds, de modo a conseguirem cumprir o contrato feito com realização de concertos na Escandinávia. Se a gente analisar bem, talvez o Led Zeppelin, né, cara, que o que a gente está falando, deu certo porque eles tinham um concerto e tinham que cumprir esse contrato, né, cara? É impressionante isso, né? E esse contrato já tinha sido assinado, né? Então, Steve Marriott, que na época entregava os Malface, foi convidado, tá? Para tocar com o New Yardbirds. E não quis. Aí ele pegou aí convidaram o Terry Reid. E ele recusou a oferta de Page para ser o vocalista, mas sugeriu que fosse Robert Plant, tá? E o Robert Plant estava conhecido porque ele estava no grupo The Band of Joy, tá? Alguém já estava conhecendo ele. E junto com ele veio o baterista John Bonham, cara. O John Bonham veio, que também estava com o Plant nessa banda, sabe? E Jimmy Page inicialmente cogitava para o baixo e bateria seus amigos do The Who, o John Entwistle e o Keith Moon, tá? Eram os dois que estavam sendo cogitados. Mas, não sei se porquê, né? Logo o Drake sai da banda, né? E
para seguir carreira solo de fotógrafo. Então, John Paul Jones, que já havia sido oferecido anteriormente para integrar a banda, é convocado por Jimmy Page para ocupar o baixo. Estava então formado o quarteto, a futura lendária banda de rock and roll Led Zeppelin. Tá? Numa reunião, numa tarde de 68, eles se encontravam para o primeiro ensaio em um pequeno estúdio de Londres. Esse ensaio, fizeram tudo lá e começaram então a tocar os clássicos da época de Jimmy Page no Yardbirds, incluindo o Dizzy and Company. E depois voltaram para esse mesmo estúdio e 30 horas depois sai o primeiro álbum gravado, sabe? Quando as gravações terminaram, a banda sentiu seu potencial. Pô, nós somos bons pra caralho, né? Os caras pensaram, né? E aí o nome Yardbirds de New Yardbirds não fazia jus àquela banda. Então o que eles fizeram? Eles foram procurar um outro nome, né? A banda mudou o nome para Led Zeppelin. Eu escrevo L-E-A-D, tá? Zeppelin. Esse nome surgiu depois de Keith Moon e John Entwistle comentarem sobre um supergrupo, né, contendo eles dois, Jimmy Page e mais Jeff Beck. Era o Keith Moon, Jimmy Page com Jeff Beck. E eles cairiam de um balão, cara, de um balão de chumbo, né? E aí, cara, Led Zeppelin, tá? A palavra lead, que é L-E-A-D, é a pronúncia correta que seja usada. Também poderia ser lida como lead, como eu estou lendo, né? Que daria outro significado. Assim, inicia-se a lendária trajetória da banda com o seu novo nome e com o seu futuro promissor. Mas essa é outra história, tá, gente?